De volta com Bastidores do Poder e olha, a quinta-feira foi de definições na disputa pela presidência da República. O MDB, enfim, tem um candidato ao Planalto e Geraldo Alckmin e Marina Silva agora tem os seus vices. Vamos dar uma olhadinha na reportagem, a gente comenta depois. Há 2 dias da Convenção Nacional, o PSDB bateu o martelo. A senadora gaúcha Ana Amélia Lemos, que é do Partido Progressistas, mudou de ideia e aceitou ser vice na chapa com Geraldo Alckmin. O convite foi aceito, mas o anúncio oficial só vai ser feito depois que o PP e o PSDB entrarem num acordo no Rio Grande do Sul. Os 2 partidos têm candidatos ao governo e um deles vai ter de abrir mão. Em Brasília, o PP e o DEM confirmaram apoio formal ao tucano. Na rede Sustentabilidade de Marina Silva já está tudo certo. A candidata terá como vice Eduardo Jorge, do PV, que concorreu ao Planalto em 2014. Ambos têm como origem o Partido dos Trabalhadores. A parceria foi confirmada por Marina em sua conta no Twitter. Ainda sem vice, o ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, teve a candidatura lançada pelo MDB em Brasília. O presidente Michel Temer foi o cabo eleitoral mais importante na convenção. Ao elogiar o governo, encheu a bola do candidato. Meirelles não é uma unanimidade. O senador Renan Calheiros comanda uma oposição interna e já declarou apoio a Lula. Já o PHS fechou questão e vai apoiar o MDB. No discurso, o candidato defendeu a postura de um governo mais racional e equilibrado no comando do país. Ciro Gomes, do PDT, também ainda não tem companheiro de chapa. O deputado Silvio Costa, do Avante, é um dos nomes cogitados. O partido, que ainda não escolheu vice, esperava definir o nome até o dia 15 de agosto, prazo final para o pedido de registro de candidaturas. Mas, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o vice tem que ser escolhido junto com o candidato, no máximo até o próximo domingo. Muito bem. Bom, atencioso você, prestando atenção. Foi flagrado, Walter Sena, prestando uma atenção. Olhando para o monitor, tem um monte de coisa interessante aí. Uma delas é que o Renan tá falando que, nossa, onde já se viu, o Renan conseguiu provar e que tá sem moral, na verdade, né? Ele manda em Alagoas e olhe lá. E olhe lá. E olhe isso lá. Só com a ajuda do Lula, né? Falando que é Lula, que puxando o saco, muito o saco do Lula. Porque se não fizer isso... Ele não manda na Alagoas também, não. Quem manda lá é o Lula. Bom, e o Geraldo Alckmin, que está patinando ainda nas pesquisas, mas que apoia tudo na campanha eleitoral, no início do propaganda gratuita do Rádio e TV. Olha, Zezé, eu tô vendo, ele conseguiu arrastar o Centrão, que todo mundo estava querendo, e agora com a Ana Amélia. Eu acho que, não é por nada não, mas eu acho que ele acertou. Eu acho que ele consegue agregar várias coisas ali, em termos de discurso, né, contra o que, sei lá, contra a esquerda, a questão lá que ela também é ligada lá à bancada ruralista, que sempre foi forte. E tem um detalhe importante, para os dias de hoje, imagino eu, uma candidata mulher na chapa agrega, né? Olha, eu também acho, assim, o que eu penso, né, sobre essa história do Centrão? Já falei aqui e continuo a pensar exatamente a mesma coisa. Não é uma coisa simples você arrastar um Centrão junto. Mas o Alckmin não é besta, a campanha dele não é besta, e o que eles fizeram, com certeza, foi avaliar os benefícios que viriam com o Centrão e as perdas. E nessa balança, eles viram que o que viria de bom com o Centrão seria melhor do que... Era uma relação assim que valia a pena fazer isso. Aí nós temos a relação agora em relação à Ana Amélia. Isso daí foi um acerto, 100% de acerto. E por que foi tão acertado assim? Porque a Ana Amélia tem exatamente o que o Alckmin precisa.
O Alckmin é um cara como o PSDB, né, que ele preside, aquele cara que critica, mas é uma crítica que você não sabe se é crítica mesmo. A Ana Amélia, ela tem posições bem claras. Então, quando ela fala, ela compete diretamente com o Bolsonaro, com a forma explícita do Bolsonaro. E ela tem o potencial, tem a capacidade de trazer parte do eleitorado do Alckmin, que foi embora para o Bolsonaro porque achava que o PSDB fica em cima do muro. Ela pode, com o discurso dele, trazer esse pessoal de volta. É bem capaz dela trazer parte desse eleitor de volta, o que para o Alckmin é fundamental para ele ir para segundo turno. A outra coisa que você falou, ela ligada à bancada ruralista, o Alckmin perdeu votos para o Bolsonaro de Montes, mas perdeu também para o Álvaro Dias, principalmente no Sul e nos estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A mulher é de lá. Então, são várias coisas que a gente analisa e que fala, nossa, que legal. E quem acompanha o trabalho da Ana Amélia, porque a gente aqui acompanha, a gente entrevistou ela várias vezes, vê que a Ana Amélia é uma figura que nunca se furtou em defender a Lava Jato com muito vigor. Isso é legal, né? Também. É outra coisa, assim. Então, sabe, é uma figura que é sempre elogiada, que tem uma conduta, um comportamento elogiado no trato com os bens públicos e tudo mais. Então, gente, sinceramente, vamos ver aí quando começar a campanha, porque nós vamos precisar ver o início da campanha na televisão para ver se o Alckmin vai fazer o strike que ele está imaginando fazer. Mas até agora, aqui na nossa avaliação, foi uma decisão assim muito, muito boa pro Alckmin, essa da Ana Amélia. Do ponto de vista estratégico, eu acho que deu certo. Sim. Se vai surtir efeito, se vai convencer o eleitor, é outra coisa. Né? Mas aqui, enquanto não começa a campanha mesmo na televisão, o que a gente faz aqui é analisar as coisas, uma especulação nossa aqui, que eu acho que tem até sentido. Aquela coisa que a gente olha e fala assim, se for por aqui, a tendência é dar ali. Agora, não sei, de repente, você viu o caminhão ali no pedágio. Agora, o Centrão, foi por aqui e parou, né? Todo mundo fala, ou boa parte das pessoas fala, mas o Centrão vendeu a alma pro diabo para ganhar a eleição. Bom, tem dois aspectos. Um, aqui todos os partidos estavam namorando e tentando arrastar o Centrão. Porque, é claro... Ter televisão. Ter televisão e ter capilaridade. Exato. Né? Porque você vai nos estados, vai no palanque, tem um monte de gente aí e tal. Além disso, tem a questão seguinte, o Centrão, independentemente de quem ganhar, quem esteja agora ou não alinhado com o Centrão, com aliança ou não com o Centrão, quem ganhar, o Centrão vai lá se alinhar, né, Zezé? Sim, porque vai precisar. Eu achei interessante, porque você vai precisar de apoio, você precisa de base para você governar. Agora, uma coisa que eu achei interessante ontem, o Bolsonaro falando porque o Bolsonaro ontem, enquanto o Alckmin dava entrevista na Globo News, o que o Bolsonaro fazia? Ele criou uma entrevista. Ele criou uma entrevista para ele na live no Facebook e estava ali, falando. E estava ele e o Paulo Guedes, que é o homem forte dele, o cara da economia. E aí uma das perguntas foi, bom, vocês não têm apoio de ninguém, não conseguiram fechar uma coligação. Como que vocês pretendem governar? Aí ele falou uma coisa interessante, que eles pretendem... como é que é? Eles pretendem mexer na divisão do dinheiro que chega no governo federal, de modo que os municípios e os estados passariam a ter mais participação no bolo. E aí ele falou, com os prefeitos e os governadores apoiando isso, que é tudo que eles sempre pediram na vida, quem é o louco do deputado que não vai estar conosco? O posto Ipiranga da economia dele vive martelando isso. O posto Ipiranga é bom, né? O posto Ipiranga fala umas coisas assim que você fala, epa, iepa.